Hoje a gente vai fundo nas ideias centrais de um livro fundamental para entender a ordem econômica do mundo. Vamos desvendar os argumentos de Noam Chomsky em O Lucro ou as Pessoas, uma obra que mostra como o neoliberalismo molda nosso dia a dia de formas que a gente nem sempre se dá conta. Então, só para deixar claro, toda a nossa conversa de hoje vai ser baseada nos conceitos que estão aqui, em O Lucro ou as Pessoas. O nosso foco é justamente entender a crítica que o Chomsky constrói ao longo do livro, usando os argumentos e os exemplos dele como nosso guia. Bora lá mergulhar nisso. Para começar com o pé direito, a gente precisa alinhar os ponteiros. Afinal, o que exatamente o livro define como neoliberalismo? Porque essa é a peça-chave de toda a discussão que vem pela frente. Olha, segundo a introdução do livro, neoliberalismo não é só uma teoria econômica não, é um projeto político. A ideia basicamente é permitir que um grupo pequeno de interesses privados consiga controlar a vida social para, no fim das contas, maximizar os próprios lucros. É uma definição bem direta que vai ser a base de toda a crítica. Tá, mas e na prática? Como é que esse projeto político funciona? O livro aponta direto para o tal do consenso de Washington. Pensa nisso como se fosse um manual de instruções, sabe? Abrir os mercados, deixar que o sobe e desce dos preços se resolva sozinho, controlar a inflação a qualquer custo e, claro, privatizar as empresas estatais. Essa virou a receitinha de bolo para a economia global nas últimas décadas. Agora, a gente chega num ponto que, olha, é talvez o mais provocador do livro todo, a distância gigantesca que existe entre o discurso do livre mercado e o que de fato acontece na realidade. Chomsky argumenta que tem um paradoxo enorme aí no meio. O mais interessante aqui é justamente esse contraste. De um lado, a gente tem a doutrina oficial, aquela história que todo mundo já ouviu. O governo não pode se meter, o mercado disciplina todo mundo igual. Só que aí, do outro lado, vem a realidade que o livro descreve. O Estado, na verdade, vive dando uma mãozinha com subsídios pesados para grandes empresas, a tal disciplina do mercado aperta para os pobres, mas os ricos, esses estão sempre protegidos. E a economia não é feita de pequenos competidores, mas sim dominada por conglomerados gigantes. E essa citação aqui ilustra o ponto anterior de um jeito brilhante. Ela foi tirada da própria imprensa de negócios e citada no livro. Basicamente, admite com todas as letras que os setores mais avançados da economia não conseguiriam sobreviver sem a ajuda e o dinheiro do governo. Ou seja, a ideia de uma livre empresa pura é vendida como inviável na prática. O livro resume toda essa contradição com uma frase que é um soco no estômago. A lógica é bem simples. Os lucros são privados, ficam nas mãos de poucos. Já os riscos, os prejuízos, esses são socializados, ou seja, a conta é paga por toda a sociedade. É um sistema que o autor chama, com muita ironia, de socialismo para os ricos. Agora, bora ver como essa história toda se desenrola no campo político, porque a análise não para na economia, não. O argumento é que esse modelo tem consequências diretas e bem profundas para a nossa democracia. A pergunta que o livro joga no ar é quase inevitável. Se as decisões econômicas mais importantes são tomadas por interesses privados, longe do debate público, o que é que sobra para a democracia? Onde fica o poder de decisão da pessoa comum? E para dar um contexto histórico para esse argumento, Chomsky vai lá atrás e resgata uma citação de James Madison, um dos pais fundadores dos Estados Unidos. A ideia de que o Estado existe para proteger a minoria rica da maioria pobre, segundo o livro, não é de hoje. Pelo contrário, estaria na raiz do sistema desde o comecinho. E a consequência direta disso é exatamente o que está aqui. O poder de decidir o rumo das coisas vai escorregando das mãos do público e se concentrando em salas de reunião, em instituições financeiras. O resultado? A gente vê uma cidadania que se sente impotente. Isso gera apatia, cinismo e um baita distanciamento da política. E essa sensação de que as coisas não estão certas não é só uma teoria, não. O livro mostra dados de pesquisas que revelam uma desconfiança gigantesca. Cerca de 80% do público nos Estados Unidos, por exemplo, sentia que o sistema econômico era intrinsecamente injusto e que só beneficiava uma panelinha. Isso mostra um abismo enorme entre o que a população sente e a ordem econômica que está aí. Mas calma, a análise não termina num tom de desesperança, muito pelo contrário. A parte final do livro é justamente para mostrar que essa ordem não foi imposta e todo mundo aceitou quieto. Ela gerou e ainda gera muitas respostas populares pelo mundo todo.
Um exemplo bem concreto que o livro destaca é a insurreição zapatista em Chiapas, lá no México. O levante começou exatamente no mesmo dia em que o NAFTA, um daqueles superacordos de livre comércio, entrou em vigor. Para os zapatistas, aquilo não era progresso, era uma sentença de morte, um símbolo da ameaça que essas políticas representavam para suas comunidades. E a gente encerra com esse pensamento final da obra. É uma conclusão que joga a bola de volta para a nossa responsabilidade, para a ação coletiva. Aquela ideia de que não tem alternativa é apresentada como uma profecia que se cumpre sozinha. O que o livro sugere, no fim das contas, é que a chance de mudança depende fundamentalmente da gente acreditar que ela é possível e agir para que ela aconteça. Uma reflexão bem poderosa para a gente fechar a nossa análise.